Sabe quando a gente olha para um documento no Word e pensa, tá bom, mas falta alguma coisa para ser realmente profissional? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em algumas ferramentas que já estão aí no programa, prontas para transformar qualquer texto simples num trabalho super bem organizado e com outra cara. Vamos lá! Porque, vamos combinar, quando um documento começa a ficar grande, um relatório, um trabalho acadêmico, ele pode virar um verdadeiro caos, né? E a grande dúvida é sempre a mesma. Como é que eu organizo as citações, numero as páginas direitinho, de um jeito limpo, sem atrapalhar a leitura? A boa notícia é que a solução para isso já está dentro do próprio Word. Não precisa de mágica nenhuma. A gente está falando de 3 recursos super poderosos: cabeçalhos, rodapés e as famosas notas. Quando a gente usa esses 3 juntos, aí a gente resolve de vez esse problema de organização. Então, vamos começar pelo começo, dominando os cabeçalhos e os rodapés. Gosto de pensar neles, sabe como? Como se fossem o uniforme de cada página. Eles criam uma identidade visual, uma consistência do início ao fim do documento. Fica tudo com a mesma cara, super profissional. Mas o que são eles na prática? De um jeito bem simples, o cabeçalho e o rodapé são aqueles espacinhos fixos, lá no topo e na base de cada página. A grande função deles é justamente essa: mostrar informações que se repetem, como o título do trabalho ou o número da página, garantindo que tudo fique padronizado e fácil de navegar. E para colocar isso para funcionar é muito, mas muito fácil. O caminho é sempre pela guia Inserir. Lá você escolhe cabeçalho ou rodapé, seleciona um dos estilos que o Word já oferece, digita o que precisa e pronto. Clique em fechar e tá feito. Em pouquíssimos cliques a estrutura toda tá pronta. Agora, a parte legal é pensar no que colocar ali. E as possibilidades são muitas. Dá para incluir os números de página, que o Word atualiza sozinho, o título do documento, o nome do capítulo, quem escreveu, a data. E para quem trabalha em empresa, dá até para colocar o logotipo. Cada coisinha dessas adiciona uma camada de seriedade ao texto. E aqui vai uma dica de ouro, anota aí. Se precisar mudar alguma coisa num cabeçalho ou rodapé que já existe, não precisa voltar lá no menu não. É só dar um clique duplo rapidinho em cima da área e ela já abre para edição. Super prático, né? Economiza um tempão. Muito bem, com a estrutura visual, o tal do uniforme resolvido, vamos falar de credibilidade. Agora é a hora da gente explorar o poder das notas. Essa é a ferramenta que vai dar mais profundidade e, claro, muito mais confiança para o trabalho. Porque as notas resolvem aquele problema clássico que todo mundo já enfrentou. Tá, mas onde eu coloco as referências das minhas fontes? Ou uma citação? Ou até um comentário extra que não cabe no meio do parágrafo? Como fazer isso sem poluir o texto e quebrar o ritmo da leitura? A resposta está aqui, nas notas de rodapé e nas notas de fim. Elas são, basicamente, a forma mais organizada e correta de adicionar essas informações extras, de citar as fontes, mantendo o corpo do texto limpo, focado no que realmente importa, o argumento principal. Só que aqui a coisa fica um pouco mais estratégica. Não é tudo a mesma coisa, não. Entender a diferença entre uma nota de rodapé e uma nota de fim é sobre escolher a ferramenta certa para cada tipo de trabalho, para cada necessidade. E a diferença é bem simples, mas é fundamental. A nota de rodapé, como o nome já diz, aparece lá no finalzinho da própria página onde a gente fez a citação. É perfeita para dar um contexto rápido, imediato. Já a nota de fim, essa vai juntar todas as referências lá no finalzão do documento, numa lista única, tipo uma bibliografia. A pergunta é: a informação é para agora ou pode ficar para uma lista final? E o processo para inserir uma nota é moleza também. Primeiro, a gente posiciona o cursor exatamente onde quer que o número da referência apareça. Depois, vai lá na guia Referências e escolhe a opção. O Word cuida do resto. Ele põe o número no texto e já leva o cursor lá para baixo para a área da nota, prontinho para digitar. Então, no fim das contas, a decisão se resume a isso, ao objetivo. Se a ideia é dar uma referência rápida que a pessoa bate o olho e já entende, vai de nota de rodapé. Agora, se o objetivo é criar uma lista completa de fontes no final, para consulta, aí a nota de fim é o caminho certo. Ok, então agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Quando a gente combina o uso inteligente de cabeçalhos para dar padrão, com rodapés para navegação e notas para dar credibilidade, aí, meu amigo, qualquer documento sobe de nível e atinge um padrão realmente profissional. Para fechar, que tal um checklist mental? É bem simples. Use os cabeçalhos para garantir a consistência visual.
Use os rodapés para facilitar a vida de quem lê com a numeração das páginas. E, por fim, use as notas para construir a credibilidade do texto, mostrando as fontes. Parece pouco, mas faz uma diferença gigantesca. E isso tudo nos leva a uma ideia que vale a pena guardar. Olha só, uma boa estrutura transforma um texto simples em um trabalho refinado e profissional. No final das contas, o jeito como a informação é apresentada é tão importante quanto a própria informação. E assim a gente termina, com a estrutura do documento dominada, fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Fica a reflexão, qual seria o próximo passo para deixar a apresentação visual de um trabalho ainda melhor? Fica aí a pergunta.